Fraternidade humana. Num tempo em que vivemos crises climáticas tremendas, como a tempestade como a que se abateu hoje sobre o nosso país, numa época em que temos graves problemas internacionais com a criação de uma nova ordem, em que apenas sabemos de onde vimos, não sabemos para onde vamos, num momento em que, politicamente, estamos à porta do dia em que teremos que decidir dados importantes do nosso caminho. Enfim, nunca, se calhar, pelo menos no tempo das nossas vidas, foi tão importante falar sobre a fraternidade humana, aquilo que hoje, dia 4 de fevereiro, se comemora através da data instituída pela ONU em 2020. Em 2020, a ONU instituiu esta data, o Dia Internacional da Fraternidade Humana, com base, ou com memória, ou com pretexto daquilo que se assinara exatamente um ano antes, a 4 de fevereiro de 2019, em Abu Dhabi, entre o Papa Francisco e o grande imã de Al-Azhar, o Sheikh Ahmed Al-Taib, que foi um documento importantíssimo que juntou dois líderes religiosos, católico e islâmico, sobre a fraternidade humana, um documento que procura incentivar e dar força a todas as lutas contra os discursos de ódio, contra, no fundo, aquilo que ficou consignado pelo Samuel Huntington como o choque de civilizações. O Papa Francisco já estava a trabalhar na questão da fraternidade e também em 2020, no dia 3 de outubro de 2020, fez sair um documento fantástico, a carta encíclica Fratelli Tutti, sobre a fraternidade. Num ponto de vista, obviamente, religioso, católico, mas pegava naquilo que é um dos aspectos mais importantes nas teologias do mundo mediterrâneo. No fundo, aquilo que faz com que um olhar religioso se centre no Gênesis, na criação, e nos coloque a todos como irmãos, isto é, nos coloca a todos como iguais perante a criação, e sendo as distinções, quaisquer elas que sejam, incluindo as religiosas, alguma coisa de acessório e que vem a posteriori. Mas é importante nós aqui, neste dia, apesar dele ter como memória esse dia da assinatura do documento entre um líder católico e um líder islâmico, é importante que nós façamos a passagem de uma fraternidade religiosa, de onde efetivamente o conceito vem, para uma fraternidade laica. São poucos os pensadores, infelizmente, e que se tenham popularizado menos ainda, que chegam ao grande público. Talvez os dois mais importantes que tratam a questão da fraternidade do ponto de vista laico, enquanto uma dimensão espiritual laica, ligada à cidadania e à essência do próprio ser humano, de uma forma não religiosa, sejam Luc Ferry, mas sobretudo Edgar Morin, que em 2019 publica um texto sobre a fraternidade com um excepcional subtítulo: Para resistir à crueldade do mundo. E a fraternidade é exatamente esse mecanismo, essa metodologia que nos permite resistir à crueldade do mundo. E a crueldade do mundo é aquilo que, no fundo, fez todo o caminho de construção do Estado moderno, como nós o entendemos, com todo um quadro de liberdades e garantias em que, por mais que hoje nós possamos dizer que muita coisa não está bem, estamos incomparavelmente noutro patamar se compararmos com o caminho feito antes. E este caminho começa com uma afirmação espantosa que encontramos na Declaração de Independência dos Estados Unidos da América. E passo a citar, e abro aspas: consideramos estas verdades como evidentes por si mesmas, que todos os homens são criados iguais, dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre estes estão a vida, a liberdade e a procura da felicidade. Fecho aspas. Este princípio iria ser desenvolvido poucos anos depois, a Declaração de Independência em 1776 e em 1789, na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, votada pela Assembleia Francesa pouco depois da própria Revolução, que no seu artigo 1 diz de forma lapidar: os homens nascem livres e iguais em direitos. E aqui se afirma a essência do que é a fraternidade. E a fraternidade é o facto de todos nós fazermos parte de uma mesma comunhão, que advém do facto de nascermos livres e iguais em direitos. Em 1948, depois dos dramas da Segunda Guerra Mundial,
depois do genocídio que todos nós conhecemos de forma cruel, enfim, que nos marcaram até hoje, o artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, votado no dia 10 de dezembro de 1948, dizia de forma, podemos dizer, quase poética, mas inspirando-se imenso nesse texto de 1789. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Este é o lapidar artigo 1º que nos define que a nossa natureza de humanidade implica que nos tratemos com espírito de fraternidade. É claro que podemos perguntar o que é isto da fraternidade. E de facto é um conceito altamente complexo e difuso. No mesmo dia 3 de outubro de 2020, quando era publicada a encíclica Fratelli Tutti, em que o Papa Francisco foi a Assis e a apresentou aí, em Portugal, na revista do Jornal Expresso, Tolentino Mendonça assinava um artigo em que dizia que, perante a tríade da Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade, aquela que tinha ficado para trás, aquela que tinha sido menos desenvolvida, era, obviamente, a fraternidade. E eu não posso concordar mais com Tolentino Mendonça. Efetivamente, quando nós olhamos para a nossa sociedade, desde o século XVIII, que, em torno da ideia de Estado moderno e de cidadania, a liberdade foi altamente trabalhada e, felizmente, com muitos atropelos, vivemos numa sociedade em que muitas liberdades estão garantidas e estão já normalizadas. A igualdade, com todo o caminho complicado, nomeadamente em termos de igualdade de género, por exemplo, mas a igualdade foi fazendo o seu trilho. A fraternidade, politicamente, desapareceu dos programas dos partidos políticos, desapareceu dos discursos, das narrativas, e a fraternidade é aquilo que nos permite esse olhar para o nosso igual, o olhar para quem nasce com os mesmos direitos que nós, nasce, no fundo, com a mesma natureza do humano e que apenas pelo simples facto de nascer é humano, e isso é que nos permitiria o olhar de igualdade, de liberdade para com os nossos iguais. É claro que a fraternidade é esse horizonte complexo em que nós dificilmente saberemos definir o que ela é. O que é a fraternidade? A fraternidade será a cola que permite muita coisa. Fraternidade não é solidariedade, mas a fraternidade é aquilo que permite que todos nós tenhamos um olhar de solidariedade para com o outro. Fraternidade não é compaixão, mas a fraternidade é aquilo que permite que cada um olhe para o outro com a capacidade de se colocar no seu lugar, de calçar as suas sandálias, de sentir as suas dores, não para ter pena, não para criar caridade, mas para sentir que a dimensão do humano tem toda essa complexidade de sofrimento, de dor, mas também de beleza e de amor. E a fraternidade é, sobretudo, um gesto de amor inerente a todos nós, porque pertencemos à mesma família humana, à mesma espécie. E isso faz com que nós nos sintamos todos iguais. Nós nos sintamos todos capazes de sermos melhor, de sermos perfectíveis e de levarmos a nossa espécie, enquanto uma civilização humana, mais longe.